Olá! Este é o curso Formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática. E a partir de agora você vai acompanhar um bate-papo que vai te ajudar a entender melhor os propósitos da Escola de Governo e desse curso que você acompanhou. Para isso, recebemos Fábio Conder Comparato, que é jurista, professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, foi membro da Comissão Justiça e Paz, idealizador e fundador da Escola de Governo, professor honoris causa da Universidade de Coimbra, Portugal, também é doutor em Direito pela Universidade de Paris e autor de diversos livros, entre eles A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, A Civilização Capitalista e o mais recente lançado há pouco, A Oligarquia Brasileira, Visão Histórica. Seja muito bem-vindo, Fábio, é um prazer recebê-lo. O prazer é todo meu. E também recebemos, participa aqui com a gente, Maria Vitória Benevides, socióloga formada pela USP, onde fez seu mestrado e doutorado, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. É uma das principais referências em educação em direitos humanos no Brasil, fundadora da Escola de Governo, autora de diversos livros e ensaios, onde destacamos a cidadania ativa e fé na luta. Obrigada, Maria Vitória, também por participar conosco. Eu agradeço. Participa conosco também Claudineu de Mello, jurista, advogado, graduado em Direito pela USP, mestre em Direito Comercial pela PUC São Paulo, possui especialização em Direito Empresarial pela USP e atualmente é professor da Universidade Mackenzie, fundador e o grande administrador da Escola de Governo. Bem-vindo, Claudineu, obrigada pela presença. Bom, então vamos começar essa conversa e eu começo perguntando para você, Fábio, por que você idealizou a criação da Escola de Governo? Nós acabávamos de sair do regime empresarial militar, onde o Estado brasileiro tornou-se terrorista, o que não havia acontecido jamais na história do Brasil. E, por outro lado, a minha geração estava muito entusiasmada com as ideias de Celso Furtado para o desenvolvimento nacional. Esses fatores me levaram a pensar num curso de formação de governantes. Aos poucos, porém, eu fui vendo que era preciso repensar o Brasil, repensar no sentido da organização política, econômica e social e, sobretudo, tendo em vista todo o passado histórico. Nós costumamos deixar a história para trás como se ela fosse simplesmente esquecida, mas o passado vive dentro de nós. E durante os 5 séculos da existência deste país, politicamente, nós vivemos em regime oligárquico, ou seja, é uma minoria de potentados que governa, que decide, mas esses potentados, eles têm uma dupla personalidade. De um lado, eles são empresários, preocupados em ganhar dinheiro. De outro lado, há também os grandes agentes estatais que vieram ao Brasil, a partir de Portugal, para ganhar dinheiro, justamente. E esta necessidade de nós pensarmos ou repensarmos o Brasil me levou hoje a imaginar que para nós sairmos do eixo ou da cadeia oligárquica, é indispensável começar a abrir os olhos do povo. O povo no Brasil nunca teve poder, mas ele sempre foi
agradado. É mais ou menos uma herança da escravidão. E este agrado permaneceu no sentido de fazer com que o povo se considerasse incapaz de atuar, de transformar a vida. E é por isso que, em geral, o chamado povão, ele prefere aqueles políticos com carisma, mas que lhe deem aquilo que lhe parece, que parece ao povo fundamental. Eles, povo, não querem participar do governo. E isto vai contra toda a orientação democrática da atualidade. Nós precisamos, portanto, a meu ver, repensar o curso nessa linha, levando em conta, sem dúvida, as advertências de Celso Furtado sobre a necessidade de políticas ativas e, sobretudo, levando em conta a necessidade de fazer com que os direitos sociais sejam vivos, sejam eficazes e não apenas uma espécie de mostruário para o estrangeiro. Bom, ainda falando sobre, entrando nessa questão do comportamento que motivou a fundação da escola, eu queria perguntar a você, Maria Vitória, o que é cidadania ativa democrática? Em primeiro lugar, cidadania é o conjunto de direitos e deveres que cada pessoa tem num determinado país e que estão afirmados, no caso brasileiro, na Constituição Federal, nas constituições estaduais e nas leis orgânicas do município. Portanto, a cidadã, o cidadão, aqui no Brasil, tem documentos que o identificam como aquele portador de direitos e com deveres. Mas cidadania é um termo que ficou muito na moda e se usa muito cidadania para tudo, mas, em geral, ela é entendida como muito mais uma qualificação que exige de deveres, como o dever de votar, de obedecer às leis, etc., do que de direitos. E os cidadãos percebem principalmente o direito de votar e esperar a próxima eleição. É aí que entra a cidadania ativa, que exige a participação popular. Na cidadania ativa, essa participação popular pode se dar sobre as mais variadas formas, mas há aquelas formas que são garantidas na atual Constituição e que se referem a mecanismos de democracia direta, como as consultas populares, através de plebiscitos, referendos e a iniciativa popular legislativa, e outras formas, como o orçamento participativo, os conselhos de representantes do povo para fiscalização e controle de políticas públicas, e os movimentos sociais, os movimentos populares, participações em sindicatos, partidos, ou seja, toda maneira que dê aos cidadãos
a possibilidade de participar não apenas nas formas da democracia representativa, elegendo representantes que vão agir em seu nome, mas a possibilidade de participar dos processos decisórios em qualquer questão de interesse público. E tem muitas opções, pelo que você Muitas apresentou, opções. são várias formas, e que muitas vezes também não chega ao conhecimento da Não população. chegam ao né? conhecimento porque, na realidade, não há interesse dos poderes constituídos, seja executivo, legislativo ou judiciário, de levar esse conhecimento para o povo, porque eles não querem perder o controle absoluto que eles têm Acaba dando sobre os poder ao poderes. povo. Por isso é que essa cidadania, além de ter esse adjetivo ativa, tem que ser democrática, porque tem que ser o uso dessas formas tem que abranger o conjunto da população sem nenhuma discriminação, sem nenhum preconceito em relação a grupos. Por exemplo, hoje nós temos o voto universal. E é isso que nós queremos, o direito universal na cidadania ativa, de que todos possam participar em situação de igualdade. Agora eu vou pedir a gentileza de passar o microfone para o Claudineu. Claudineu, eu quero perguntar para você o seguinte: a Escola de Governo foi fundada em 1991, portanto, há 26 anos. Quais seriam as contribuições que a escola trouxe para as boas práticas públicas? Ao criarmos a escola, em 1991, nós tínhamos um objetivo claramente definido, que era educar ou preparar pessoas para o exercício da atividade pública. Mas nós tínhamos convicção já à época de que governar um país não significa simplesmente eleger os representantes. A sociedade como um todo participa efetivamente do poder de governar. E tendo em vista esse objetivo, a nossa preocupação era justamente atingir toda a sociedade brasileira. O nosso público-alvo era não apenas os políticos, mas também empresários, sindicalistas, presidentes de corporações, associações de pessoas, enfim, a nossa ideia era atingir toda a sociedade. Qualquer pessoa que de alguma forma exercesse alguma influência determinante na sociedade, ou que de alguma forma pudesse formar ideias, esse era o nosso público-alvo. Diante disso, a nossa preocupação, obviamente, era expor as ideias. O professor, ele semeia, ele não sabe se vai colher. Então, nós procuramos estruturar o curso, levamos as nossas mensagens e, acima de tudo, o nosso curso tinha em vista aquilo que nós chamamos os pilares da escola. Em primeiro lugar, a ética. Em segundo lugar, os princípios constitucionais, a República, a democracia e o Estado de Direito. Ainda, nós tínhamos em vista o desenvolvimento nacional e, finalmente, os direitos humanos, que era a base, ou é a base, de toda a estruturação do curso. Nós, obviamente, oferecemos esse curso, nós não temos concretamente uma resposta, mas o que eu posso lhe afiançar com muita segurança é que, efetivamente, essa mensagem ela chegava às pessoas e, no final do nosso curso, nós costumávamos fazer uma espécie de um debate ou
uma discussão com os alunos, e o que nós percebíamos, ou percebemos até hoje, é que, de fato, ao final, eles todos tinham apreendido esses grandes valores propostos pela escola, independentemente da coloração partidária ou ideológica dos membros participantes da escola. Esse foi o grande objetivo atingido efetivamente por nós. Bom, a gente conseguiu passar um pouco sobre o que motivou a fundação da escola, o comportamento, a importância da participação ativa democrática e também a contribuição da escola até agora. Fábio, eu queria que você falasse um pouco, trazendo para os dias de hoje, a importância da formação política atualmente. Justamente a formação política hoje... Desculpa, Fábio, vou pedir para você pegar o microfone. Justamente a formação política hoje significa, fundamentalmente, abrir os olhos do povo. E nós estamos com um problema nacional que só se agrava com o passar do tempo, que é a desigualdade social. O último relatório do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, veio demonstrar que, sob certos aspectos, o Brasil é o país mais desigual do mundo. Para se ter uma ideia disso, bastam 2 dados. Em primeiro lugar, 25% da população brasileira vive abaixo da linha de pobreza. E, segundo dado, o 1% mais rico tem uma acumulação de riqueza superior a todos os outros países. Ora, enfrentar esse problema crucial demanda, evidentemente, uma organização política global. Nós não podemos fazer isso, é óbvio, nós, escola de governo, mas nós temos que advertir a todos de que, a perdurar essa situação, o Brasil vai entrar numa época de destroços, de conflitos constantes. Não só aqueles conflitos que nós conhecíamos no passado, raciais, mas com um certo grau de moderação brasileira. Nós vamos entrar num conflito geral sobre a distribuição de bens. Falou-se, o professor Claudineu falou muito bem, que um dos objetivos da escola é a república. Ora, no Brasil nunca houve espírito republicano. O primeiro historiador do Brasil, Frei Vicente do Salvador, cujo livro foi publicado em 1627, dizia: nenhum homem nesta terra é repúblico, nem zela e trata do bem comum, mas somente do bem particular. Esta noção está dentro da cabeça de todos nós. Nós podemos achar que nós somos altruístas, que nós fazemos o possível para ajudar os outros. No fundo, esta praga está realmente dentro de nós e nós precisamos trazê-la para fora. E é exatamente isso o que pensamos como um complemento necessário à democracia participativa, de que falou muito bem a professora Maria Vitória Benevides. Bom, o Fábio nos traz um panorama atual muito... É difícil até de se pronunciar esses dados, é difícil para nós brasileiros, né, aceitarmos essa situação. Eu queria que, diante disso, Maria Vitória, você nos dissesse, então, por que é tão necessária, é tão importante a participação de cada um de nós através de uma cidadania ativa democrática. Cada um de nós tem a obrigação
que é uma obrigação ética, uma obrigação política de participar em prol do bem comum, do bem público e, no caso brasileiro, no sentido de exigir e lutar pelas garantias dos direitos sociais e econômicos que são, em grande parte, privilégios de alguns e não direitos para todos. Costumamos dizer que sem reivindicação, sem organização pela base, sem luta, não haverá um maná caído dos céus. Por quê? Porque a nossa democracia representativa, ou seja, nós votamos em representantes no executivo e no legislativo, é tão marcada por interesses pessoais, de particulares de grupos, de oligarquias, de grupos econômicos. Basta ver o que nós temos no Congresso hoje, que é a bancada da bala, a bancada do boi, a bancada da Bíblia e a bancada da bola, que são interesses de corporações e de grupos muito claros e que permanecem há muito tempo concentrando esse poder. Então, a maneira que o povo tem de enfrentar esse muro das oligarquias é forçando a sua participação em formas de exigência do cumprimento dos direitos, participando de processos decisórios, como já disse antes, e participando no sentido de exigir um efetivo comprometimento daqueles que decidem em nosso nome. E isso só através da cidadania ativa e democrática. O professor falou que não temos república, não temos democracia. E essa participação popular é que pode ir alargando o espaço das lutas por mais república e mais democracia. Você acredita que isso é possível? Acredito que é possível, embora difícil. A democracia é um processo. É um processo, assim como a consciência e a garantia dos direitos humanos também é um processo. São processos históricos. Então, o caminho pode ser longo e árduo, mas não existe outro. Não existe outro caminho para a república e democracia se não houver esses canais efetivos de participação popular e se o povo não tiver esse conhecimento sobre os seus direitos, que, infelizmente, ainda está longe, e isto é um grande problema do nosso país em virtude do oligopólio nos meios de comunicação de massa. Bom, e é para isso que nós criamos a Escola de Governo e é para isso que nós defendemos em todo o sistema formal de ensino e nas outras formas de educação, outras formas de trabalho pedagógico, a educação em direitos humanos, a educação para a cidadania democrática e cidadania ativa.
Bom, Claudineu, agora eu vou passar a bola para você novamente, porque a gente está falando de questões extremamente importantes, mas também estamos falando aqui de mudança de comportamento, de conhecimento, mas de principalmente mudança no comportamento. E aí eu quero saber de você o que é possível ser feito para que a população compreenda a importância dos direitos humanos e passe a fazer a sua defesa. Antes de responder especificamente sobre isso, eu quero observar que o professor Fábio e a professora Maria Vitória falaram exatamente na falta de república e falta de democracia que nós temos hoje no Brasil. Mas tem um terceiro dado. Nós não temos também Estado de Direito, o que agrava muito mais essa situação. Hoje, por exemplo, vindo para cá, eu estava ouvindo no táxi o comentário de um determinado homem de rádio, dizendo exatamente isso. Nós temos hoje 2 Supremos Tribunais Federais. Um que condena, o outro que absolve. Um que prende, o outro que solta. Tudo isso são palavras de mídia, não me preocupo. Mas isso mostra uma disputa que está havendo entre os próprios poderes constituídos e mostra que o Brasil está sem rumo. Não tem um Estado de Direito, não há uma regra, não há um rumo que os nossos tribunais, o nosso legislativo, o nosso executivo estejam mirando, seguindo. Pois bem, mas dito isto, eu quero chamar a atenção para o seguinte. Os direitos humanos costumam ser mostrados para a população e considerados pela população como direito de bandido. As pessoas não entenderam ainda, e isso é que é o grande problema. Não entenderam que os direitos humanos são direitos que estão na base, na formação, na estrutura da própria personalidade de todos nós. Em outras palavras, os direitos humanos, na realidade, muito mais que simples direitos ou que direitos maiores, são verdadeiros atributos da pessoa humana. São propriedades das pessoas. De modo que os direitos humanos não podem, em nenhuma circunstância, ser afastados. Eles têm que ser observados. Os direitos humanos são a base, são a estrutura de todo um sistema normativo, de todas as relações em sociedade. E na medida em que nós não temos consciência desse significado dos direitos humanos, nós sofremos exatamente esses devaneios que ocorrem hoje na sociedade brasileira, inclusive e em especial nos poderes instituídos. Bom, eu queria, para a gente poder encerrar essa nossa conversa, que, claro, poderia ser muito longa, né, por tantos pontos que a gente poderia tratar aqui, mas eu queria que todos pudessem falar um pouco sobre a perspectiva que vocês veem para o Brasil e para o mundo, no sentido de alcançarmos um novo padrão civilizatório. Gostaria de começar, Fábio? Essa é uma pergunta fundamental e que, para dizer a verdade, ninguém tem certeza da resposta. O que acontece é que, a partir da Idade Moderna, ou seja, a partir do século XVI, o mundo foi se encaminhando para uma organização capitalista. A organização capitalista, eticamente, funda-se no egoísmo. Autores fundamentais acharam que o egoísmo era bom, porque cada um cuidava do seu interesse e deixava o outro de lado e não se preocupava com o outro. É o típico cada um cuidando da sua vida, né? Exato. Mas o que acontece hoje é que o capitalismo, de certa forma, a partir do século XIX, ele suscitou um adversário. E este adversário fundamental, que foi o marxismo, que deu origem a vários socialismos e ao comunismo, hoje
ele está numa situação muito fraca. Por quê? Porque a organização econômica do mundo capitalista, portanto, a organização universal, está cada vez mais dispensando a força-trabalho. O avanço em matéria tecnológica, sobretudo em matéria de robótica, tem feito com que algumas universidades, como, por exemplo, a Universidade de Oxford, prevê, com dados sérios, que dentro de 25 anos, mais de 40% dos atuais trabalhadores, empregados, portanto, nós diríamos no Brasil, com carteira assinada, vão desaparecer. Isto leva, sem dúvida, a uma necessidade fundamental de nós repensarmos o mundo, a humanidade, o futuro. E isso põe em primeiro lugar a ética. Ou seja, nós vamos continuar num conflito individual, cada um buscando o melhor para si, ou nós vamos estimular o comunitarismo, não propriamente o comunismo. Ou seja, a ideia de comunidade em que ninguém tem mais direitos do que os outros, em que ninguém nasceu com poder. E é preciso, portanto, e eu estou falando, acho eu, numa escola, que nós precisamos repensar todo o dever de educação, desde a escola primária, o respeito ao outro, a necessidade de nós sentirmos que sem os outros nós não seremos nada e que, aos poucos, nós vamos caminhando para uma sociedade que não seja mais esta sociedade dominada pelo egoísmo e agora, como se está vendo no Brasil, pelo ódio e também pelo conflito violento, o que não existia propriamente na sociedade brasileira. Isto pode ser uma sentença de morte. Eu não quero ser pessimista, eu quero apenas lembrar a figura iminente de Paulo Freire, que já há dezenas de anos chamou a atenção dos brasileiros para a necessidade fundamental da educação pública e, especificamente, a educação em direitos humanos. É este o objetivo máximo da escola de governo, no meu entender. E você, Maria Vitória, qual que é a sua perspectiva? O que seria um avanço civilizatório no Brasil? No mundo, nós já estamos vendo que, como já disse um humorista com muita seriedade, no mundo estamos vendo que a civilização não se comportou. O que a gente está vendo de avanço dos grupos neonazistas, do ódio aos migrantes, dos grupos terroristas, de várias formas de ódio e de desigualdade profunda, vem mostrando que a civilização não está correspondendo ao que se espera do mundo contemporâneo. Em pleno século XXI,
nós ainda estamos lutando pelas bandeiras das revoluções burguesas do século XVIII. Liberdade, igualdade, solidariedade. E, no caso brasileiro, como a questão principal é a profunda desigualdade, o Brasil, como campeão de concentração de renda, e, ultimamente, essas políticas de congelamento de orçamento para políticas urgentes sociais, como educação, saúde, moradia, estão mostrando um retrocesso tremendo em termos mínimos de civilização. Então, entendo um avanço no sentido, em primeiro lugar, no sentido da população, do povo em geral, tomar ciência de que esses problemas sociais, econômicos da maioria do povo brasileiro são devidos a um sistema político e um sistema econômico que traz, ainda hoje, a marca de mais de 3 séculos de escravidão. Então, um avanço civilizatório seria avançar nas políticas sociais, e que isso só acontecerá por lutas populares, pela reivindicação e pela exigência popular, a começar pelo voto, mas através de todas as outras formas, levando em conta algum tipo de educação política que permita afastar algo que está sendo muito perigoso nesse momento no Brasil, que é a crença num Salvador, que é a crença na volta dos militares, inclusive com a juventude que não sabe o que foi a ditadura civil-militar no Brasil, e acreditar na sua força. Isso significa combater qualquer tipo de discriminação em relação à maioria negra, às mulheres, aos desempregados, aos pobres em geral, e a garantia desses direitos mínimos, e começando pelos direitos políticos da democracia direta contra o poder oligárquico que ainda domina o país. E acredito que não haverá avanço civilizatório sem o que já foi dito aqui pelo professor Fábio e pelo professor Claudineu, sem a educação pública de qualidade, laica, gratuita e realmente uma escola cujo objetivo principal da educação é formar em direitos humanos e respeito aos direitos humanos e formar nas práticas democráticas e da cidadania ativa. Bom, Claudineu, agora é a sua vez. Você tem uma perspectiva de algum avanço ou você tem um olhar diferente? Olha, em primeiro lugar, eu
Acho que esgotou-se a matéria das palavras dos dois professores. Mas eu só quero ressaltar um ponto, ou 2 pontos, melhor dizendo. Educação é o ponto fundamental. Mas nós podemos educar sob dupla perspectiva. Ou podemos escolher entre 2 alternativas. Ou se educa para preservar, ou se educa para transformar. Num país rico, um país saudável, país igualitário, evidente, a educação é voltada para a preservação. Porque as pessoas têm os bens mínimos necessários à sua subsistência, à vida feliz, digna. Mas num país, que, como nós vimos, é o caso do Brasil, país onde a desigualdade graça cada vez mais crescendo na sociedade brasileira. Ora, nós não podemos pensar em educação para preservar, mas isto sim para transformar. Então, a meu ver, esse é o ponto fundamental. Nós temos que transformar o país. E para isto, eu estou convencido que nós temos que introduzir o estudo dos direitos humanos lá embaixo, já no ensino fundamental, no ensino médio. Mas tudo isso demanda, obviamente, tempo. Daí porque eu me convenço cada vez mais que são escolas, como a escola de governo, fundamentais para já, de alguma forma, preparar as pessoas, ou pelo menos levar às pessoas essa mensagem de um mundo civilizatório, de um mundo mais homogêneo, um mundo onde a dignidade das pessoas seja efetivamente respeitada. Então, sem prejuízo, obviamente, de uma transformação no nosso sistema educacional para preparar as futuras gerações, eu penso que nós temos, desde já, que pensar em escolas, tipo escola de governo, para formar pessoas, para introduzir esses grandes valores na sociedade brasileira e nos prepararmos para realmente um mundo mais civilizado. Bom, infelizmente nós precisamos encerrar. Eu confesso que foi ótimo, né, para nós, para a equipe toda, participar desse momento com vocês. Obrigada pela presença, por contribuir com todos, né, com esse curto tempo de conversa que nós tivemos. Muito obrigada. Bom, é com essa gama de informações, críticas, dicas e principalmente conhecimento compartilhado que eu encerro a entrevista e espero que você tenha aproveitado ao máximo. Obrigada pela companhia.